Olá, caros alunos da EBC, estamos aqui de volta, com o nosso estudo bíblico pelo WhatsApp. Hoje nós vamos estudar a lição número 5 e nós estamos falando sobre fé, mas fé bíblica é algo prático. Nós damos um pouco de teoria para entrar na prática. A fé, ela precisa funcionar na prática, é a fé bíblica, Você crê de coração? Será que você crê mesmo de coração? Eu creio. Mas a Bíblia fala que tem alguém que crê muito e se estremece. É o diabo que crê. Ele crê tanto, se estremece, mas não obedece. E vai tentando aí as pessoas, para que as pessoas não obedeçam a Deus e percam as bênçãos que estão prometidas nas sagradas letras, na Bíblia Sagrada, Pois é, eu vou contar um breve testemunho meu de fé. Com 13 anos, 12 para 13 anos, foi um ponto muito difícil para meus pais, E nós passávamos fome mesmo. Eu via meu irmãozinho pequeno, Raimundo, chorar, e eu ficava preocupado e doente ali. Meu pai respondia assim: meu filho, você não pode fazer nada, não se preocupe tanto. Mas estou contando porque para você ver como Deus nos faz prosperar, Prosperar não é ter riqueza, não, mas é você sair daquela situação extrema, e viver uma vida melhor. Então, nós aceitamos Jesus na cidade de Uruçuca. A família toda aceitou Cristo. Éramos 8 pessoas na família, mas já estavam todo mundo espalhado. Lá só tinham três filhos, Eu, Raimundo Pequeno e irmã, Nós aceitamos Cristo e a nossa vida foi mudando, Nós cremos nas promessas de Cristo. Tem situações que não vêm imediata, mas é claro, daí vamos saindo de uma situação de muita derrota para uma situação estável. Então, eu sou testemunha viva, do poder do Evangelho na vida das pessoas. Mas hoje eu quero me ater também a um outro testemunho que não é meu, Eu quero falar de um testemunho, que fala sobre um livro de fé, sobre o autor Kenneth Hagin. Ele viveu mais de 90 anos e acho que aproximadamente no ano 2000 ele faleceu, próximo desse ano. Kenneth Hagin era um homem realmente de fé e ele ensinou isso para o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, ele fundou a escola bíblica Rema Mundial, No Brasil, essa escola tem 130 escolas, mais ou menos. E no mundo eu não sei, mas eu imagino que deve ter umas 2.000 escolas Rema. Então ele deixou um legado de fé para o mundo. E ele falava muito de fé nos seus livros, Nos seus livros. Um andante de rua, uma pessoa, um morador de rua, achou um livro dele, uma joia preciosa. Alguém desavisado jogou uma joia no lixo, como se fosse lixo, mas ele leu e creu. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o que crê. Ele leu o livro e ele ficava confessando, Eu vou para os Estados Unidos, casar com uma americana e ser pastor. Aí ele ficava andando, às vezes, na porta da igreja, de igrejas, e falava, o pessoal achava que ele estava doido, Ficava dando risada, E ele chegando em um desses locais, ele confessou a mesma coisa. Vou para os Estados Unidos, casar com uma americana e ser pastor. Aí alguém disse: não é fácil não, você tem que tirar o passaporte.
E ele perguntou, onde é que se tira isso? Aí parece que indicaram Recife. Aí ele foi para Recife. Se não foi Recife, foi um outro estado. Eu estou falando Recife porque antes, aqui na Bahia, era Recife que a gente tirava o passaporte. Aí ele foi lá, ficou na fila e falando, vou para os Estados Unidos, casar com uma americana e ser pastor. Aí ele ficou na fila, o passaporte não é tão difícil, né? A dificuldade está no visto. Aí ele já tinha o passaporte. Aí ele voltou a confessar. Eu vou para os Estados Unidos casar com uma americana, ser pastor, já tenho um passaporte. Ele confessava mesmo, né? E um dia, né, ele chegou em outra igreja, aí disseram assim, passaporte é fácil tirar, o difícil é o visto. E ele foi no órgão indicado e foi tirar o visto. Aí quando chegou lá na fila, ele se apresentou e disse, vou para os Estados Unidos, ser americano, vou ser pastor e eu já tenho um passaporte. Aí o pessoal não atendeu ele foi lá para o final da fila, ficou lá, né, no canto. Aí o chefe, né, viu, o que esse senhor está querendo? Ele quer alguma coisa? É um maluco aí. Ele está dizendo que vai para os Estados Unidos, casar com uma americana, ser pastor e já tem um passaporte. Aí o gerente chamou ele lá, né? Ele disse, antes ele falou com o funcionário, chama ele aí, vamos dar esse visto aí, dê aí para tantos anos, ele não vai ver para lugar nenhum mesmo. Aí ele deu o visto, acho que foi para 3 anos. Aí ele continuou confessando. E ele chegou numa igreja, Verbo da Vida. É a igreja, né? Que teve o nome no Brasil, né? As igrejas fundadas pela organização Rema Mundial, né? Essa igreja Rema, denominação, começou lá na Paraíba. E hoje é uma igreja enorme, uma abençoada igreja, né? Enorme. Aí, por sorte, ele chegou uma dessas igrejas. Aí ele disse assim, disse lá, né, para as pessoas, vou para os Estados Unidos, casar com uma americana, ser pastor e já tenho visto. Só que ele tinha que ter alguém, né, para sustentar ele lá, né, e ter a passagem, que é caríssima. Aí alguém da igreja, o pastor da igreja lá, Verbo da Vida, aí telefonou para Kenneth Reagan, que nessa época era vivo, e ele pastoreava também uma igreja lá, né? Aí Kenneth Reagan recebeu aquela ligação e ficou interessadíssimo nele, né? Porque ele nunca viu uma expressão de fé, né? Assim. Aí pediu que a igreja pagasse as passagens, que ele cobria tudo, né? E ele ia receber ele nos Estados Unidos. E lá chegou na igreja de Kenneth Reagan, ele foi recebido com aplauso, né? E depois de certo tempo, né? Tinha uma americana viúva, cheia do dinheiro, né? E casou com ele e ele se tornou pastor, né? E que pastor de fé foi esse? Não sei se ele é vivo ainda, mas é isso que eu estou contando esse testemunho para você saber que esse testemunho é verdadeiro e que tudo é possível ao que crer. Então, que esse testemunho sirva para você, né, de agora em diante, ter uma fé viva em Deus. Você pode ter um alvo e esse alvo você faz uma imagem, por exemplo, de uma casa, né, de um carro, de uma formatura. Se for uma formatura, por exemplo, você se vê com diploma na mão. Mesmo que você já esteja ainda na 8ª série. Aí você vai persistindo em fé e Deus realiza.
A minha família é uma prova viva, né? Graças a Deus, nós vivíamos numa situação precária no interior. E eu prometi a mim mesmo, né? Eu só vou me casar quando eu puder comprar uma casa para meus pais. E nós realizamos esse sonho, eu e minha irmã Maura, né? Ela me ajudou muito. Na época eu estava podendo até mais do que ela, mas ela ajudou muito. Foi uma parcela assim de apoio, né? Que ela me deu. Que Deus possa te abençoar muito